O teatro é uma arte que envolve o público há milênios. Os primeiros registros de encenações teatrais remontam ao Egito Antigo. O drama mitológico sobre o deus Osíris é uma das peças mais antigas da história e foi criada há mais de 5.000 anos. No século V a.C., o teatro se consolida na Grécia. Dramaturgos desse período, como Sófocles e Ésquilo, têm suas peças encenadas até hoje. No Brasil, o teatro surge no século XVI, com o intuito de propagar a fé religiosa. Os autos escritos pelo padre José de Anchieta nesse período foram as primeiras peças encenadas em solo brasileiro. A partir do século XIX, com a conquista da independência e o início do romantismo, um teatro realmente nacional começa a se estabelecer, como nas tragédias de Gonçalves de Magalhães e nas comédias de Martins Pena. E hoje, como está o teatro brasileiro? O teatro no Brasil hoje vive um momento complicado, porque o Brasil vive um momento complicado, né? Complicado economicamente, as pessoas não têm tanto dinheiro assim para ficar investindo em cultura, por exemplo. As pessoas falam, não quero gastar com cultura. Eu não acho que é gastar, é investir. Mas se você não tem dinheiro, você não investe. Então as pessoas não têm dinheiro para investir em teatro. O teatro sempre foi importante e sempre tem aquela piada, a velha piada, o teatro está morrendo, o teatro não está morrendo nada. Entendeu? E o teatro sempre passou dificuldades, não tem jeito. Ele não é uma manifestação para milhões de pessoas. Ele é uma coisa fechada, é quase um rito, é quase coisa. Então, mas o teatro é importantíssimo, é fundamental, é tudo isso. Além disso, o teatro, diferente do cinema, ainda não pegou uma carona de tornar isso de uma forma mais fácil do acesso, às vezes até o preconceito que as pessoas têm de ir ao teatro. Então, o cinema, com a expansão dos centros comerciais, estão nos shoppings, eles se multiplicaram aí em algumas cidades, em alguns lugares. Então, as pessoas vão no shopping, vão no cinema, aproveitam e vão comer, vão jantar, né? O teatro, tem alguns teatros que já começaram também a ser inseridos dentro dos shoppings ou grandes centros comerciais, mas a maioria ainda são teatros de rua, são teatros que estão independentes, né, na cidade. A gente vive num lugar, aqui em São Paulo principalmente, eu não sei, pelo Brasil afora, acho que isso também se repete com talvez maior ou menor intensidade. É uma cidade muito difícil, onde o transporte é difícil, tem uma sensação de insegurança muito grande, né? Você tem dificuldades de trânsito. Então, quer dizer, tudo isso contribui para que a pessoa fique em casa, é mais confortável. Você tem, né, plataformas digitais, você assiste os filmes, os grandes lançamentos, no dia seguinte estão disponíveis ali para você assistir e tal. Isso é um desafio do teatro realmente, mas eu acho que é um desafio da cidade. O teatro é o seguinte, é difícil você manter um teatro com o público, só com o público. É muito difícil. Tem gente até que consegue, mas assim, numa luta e tendo que manter um bar funcionando, tendo que manter não sei o quê, entendeu? Mas consegue. Mas a maioria da coisa, você precisa ter algum financiamento. Ou sempre é por parte do Estado, na verdade, raramente a indústria, digamos assim, as empresas particulares, elas te dão porque gostaram do espetáculo. É por causa das leis que facilitam isso, mas isso cria sempre um problema, que é, aí eles têm que gostar do que você está falando. Aí você imagina, eu imagino outros milhões de artistas que trabalham nessa coisa, você sentado na frente do diretor de marketing, explicando que qualidade de presença, que não sei o que você vai fazer. Entende? O cara olha para você e fala assim, mas do que esse sujeito está falando? A única coisa que ele te pergunta é, vai ter artista da Globo? Eu sinto saudade do tempo que a bilheteria era o grande financiador do teatro, era o público, né? Porque é para ele que a gente faz. Né? Então o público era o grande financiador, era quem bancava o espetáculo. Se o espetáculo era legal, o público cobria legal. Se o espetáculo não era tão bom, paciência, era o risco do negócio. Né? Todo negócio tem seu risco. Então você bancava o risco da coisa. Hoje as pessoas não querem mais bancar o risco. Hoje a pessoa só produz espetáculo se tiver um financiamento, se tiver um PROAC, ou a Lei Rouanet, ou um fomento, ou seja lá o que for.
Se não tiver, não faz. Tem muitos grupos que vêm também buscando, até por essa aproximação do público, através das redes sociais, projetos de financiamento coletivo. Então, isso já é uma prática que não só está acontecendo aqui, mas já vem acontecendo em vários lugares do mundo. Tá? É uma outra forma de fazer, de viabilizar isso. E no teatro também tem o famoso boca a boca, que é uma coisa que funciona muito, né? E eu acho isso muito interessante também, como esse poder do teatro de se multiplicar, né, através das indicações também é algo muito presente. Eu acho, vamos dizer, que a história do teatro é fundamental para quem está estudando teatro. Eu fico surpreso de ver que muitos atores que saem formados de escolas de teatro que tem por aí não têm a menor ideia de quem foi Procópio Ferreira, não têm a menor ideia da importância de Maria Della Costa, não sabem que a Ruth Escobar é o nome de um teatro, mas o que ela fez, qual foi a importância dela, que dificuldades essas pessoas passaram para levar essa arte, para trazê-la até hoje, para que a gente possa continuar exercendo esse teatro. Teve várias dificuldades no caminho. Que dificuldades foram essas? Que progresso essas coisas aconteceram? Quais são os nossos dramaturgos? Qualquer criança inglesa, parece snob dizer isso, mas não é não. Qualquer criança inglesa cita de cor trechos do Hamlet. Conhece, sabe quem foi Shakespeare? Cita trechinhos. Encenou na escola. Aqui a gente não sabe quem foi João Caetano, quem foi Martins Pena, quem foi França. Não se sabe. Mal e mal se ouve falar de Nelson Rodrigues, mas assim também muito en passant, né? Então é um programa cultural nosso isso. Agora me lembro perfeitamente. Lembra-se de mim? Lembro sim. Lembro que você não pertence a esse lugar. Saia logo daqui. Madame Cresci morreu gorda e velha. Agora saia. O que pensa que está fazendo? Saia! O teatro brasileiro tem milhões, a gente pode falar. Lá de trás, né, o Nelson, e depois a gente vem com essa famosa revolução cultural acompanhada de uma ditadura, aí, cara, aí é um festival, entendeu? É o Teatro de Arena, é o Teatro Oficina, é Flávio Rangel, é Antunes Filho, Ademar Guerra, tem milhões, eu tinha que fazer uma lista aqui de coisas, estou lembrando assim, aí é uma explosão absurda de criatividade, de novas formas. No outro dia eu fui rever, eu vi o Rei da Vela quando estreou na Oficina, acho que foi 68, 67, não lembro. E eu não tinha ainda 18 anos, tá? Eu entrei, também não sou tão assim, né? E fui ver de novo. E fiquei com medo de ver de novo, falando, nossa, agora, bicho, continua a ter um vigor, continua a ter uma coisa que é maravilhosa. Somos uma barricada de Abelardo. Um cai, outro substitui. Eu acho que o teatro brasileiro é extremamente criativo, é um teatro que tem em diferentes expressões, desde monólogos, passando aí pelo stand-up, passando por dramas, enfim, todos os gêneros, tem uma capacidade imensa de trazer questões da nossa cultura, de trazer questões políticas, de reflexão. É um teatro que vem sido muito reconhecido também, então tem muitos grupos brasileiros que participam das principais mostras, né, de teatro, até internacionais, que acontecem no Brasil. E companhias e apresentações que são reconhecidas mundialmente. Então, nós temos grupos, inclusive, que participam do acervo da Cenário, como o Grupo Galpão, que tem uma representatividade enorme. É o único grupo que encenou Romeu e Julieta, por exemplo, no Globe Theatre, em Londres. Romeu, Romeu, por que razão tu és Romeu? Oh, renega teu pai, despoja-te do nome. Ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens, e eu deixarei de ser Julieta Capuleto. A cultura do nosso país está muito relegada, a educação está muito relegada, e eu sempre vinculo muito o teatro com a educação.
Eu sou de uma época que eu sempre estudei em escolas públicas e o teatro era muito presente na escola pública. A gente não só assistia, como praticava o teatro. E eu acho que a minha paixão pelo teatro vem dali, vem do primário, vem do curso primário, onde eu fazia as pecinhas e a gente mostrava para as outras escolas vinham e apresentavam suas pecinhas para a gente. Dali, acho que é a semente onde germinou essa paixão pelo teatro. Isso meio que desapareceu. E antes o teatro era algo presente também na escola. Então as pessoas tinham esse primeiro contato, ou tem ainda, né? Mas com as mudanças também na educação, isso foi se perdendo um pouco ao longo dos anos, né? Então as pessoas já tinham esse primeiro contato, participavam de apresentações. Então esse teatro, mesmo que amador, mas não era algo que ficava tão distante do dia a dia das pessoas, ou mesmo que isso volte na vida adulta como uma lembrança, né? Você tem um passado, você tem um histórico ali que pode facilitar isso. Então, isso é um ponto, né? Que a formação de público, eu acredito que deveria acontecer ou continuar acontecendo desde a educação. Assim como outras expressões artísticas, né? O teatro continuar fazendo parte até para trabalhar aspectos, né, do lúdico, da criatividade, de uma série de coisas que são super importantes para a nossa vida, a nossa formação de um modo geral, né? Vou no teatro quando tem alguma coisa mais parte de comédia, que é o que eu tenho mais preferência. Normalmente, pelos teatros são próximos onde eu moro. É que nós somos no interior, né? Então, lá não é sempre que tem algumas peças boas. Eu gosto de peças que não sejam, tipo, musical e super produzidas, sabe? Eu gosto muito de peça dramática, um pouco de comédia. Mais comédia. As que a gente foi mais de humor. Chegando nos lugares que a gente costumamente não chega. Não sei, porque eu poderia falar, fazer teatro na rua, mas isso já acontece e as pessoas já não se envolvem. O preço sendo mais acessível e mais divulgado também. Acho que talvez divulgar mais e as pessoas nas escolas também. É mais difícil você incentivar uma pessoa que já cresceu, já está com tudo formado e ela não vai em teatro, do que pegar as crianças e falarem, vamos. Aprender desde pequeno que isso é uma forma de se expressar e tem que fazer parte da cultura brasileira. Publicado em 1899, o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, tem uma forte presença de elementos teatrais. O cinema e a televisão também sofreram grande influência do teatro desde os seus primórdios. Ao mesmo tempo, a sétima arte, a literatura e o vídeo impactaram as artes cênicas. E com a chegada da internet, até o celular entrou em cena. Eu já vi espetáculos onde o celular é incorporado à dramaturgia, quer dizer, as pessoas interferem na peça usando o celular, né? São coisas que vão surgindo e o teatro aceita, o teatro incorpora. O teatro não tem preconceitos, né? O teatro, vamos dizer, ele gosta do preto, do branco, do japonês, do gay, da travesti, da lésbica, e das novas tecnologias também. O teatro abraça tudo. Acho que esse é um dos motivos da sobrevivência do teatro ao longo de tantos séculos, né? Tem alguns espetáculos, a gente fez até uma entrevista com um grupo que, ao longo do espetáculo, as pessoas iam interagindo pelo aplicativo do espetáculo, então isso ia mudando também a narrativa, né? Enfim, então isso é uma possibilidade e acho que é super interessante, né, também. E é uma coisa que acontece em real time, né? Então fica todo mundo ali e as pessoas passam a fazer parte do espetáculo também com essa interação. Uma vez, a gente não tinha dinheiro para nada. Chamamos um pessoal super interessante de sites e coisa e tal. Então nós construímos um espetáculo chamado Desesperando Godot. Era uma peça, mas era toda também em plano sequência. E você ficava assistindo em casa ou podia manter os celulares ligados, até levar computador se quisesse na cena. E aí, conforme você ia escrevendo coisas ou vendo uma foto, não sei o quê, a gente tinha vários lugares onde se projetava isso, onde o ator ouvia, não sei o quê. E, então, eles remetiam isso de volta, né? Na forma de poema, na forma eu digo isso, e isso entrava, começava a fazer parte dessa superfície de eventos. O Chico de Assis, o dramaturgo Chico de Assis, dizia que o palco é onde o ator está. Então o palco pode ser aqui, pode ser no boteco, pode ser no meio da praça. Onde o ator estiver,
desempenhando um papel, ali é um palco, né? Então, o palco é qualquer lugar. Teatro de rua é uma coisa já incorporada, tradicional, milenar, eu diria, né? O teatro começou na rua, né? Praticamente começou na rua, boa parte do desenvolvimento dele se deu na rua. A tecnologia sempre existiu, né? Você liga a luz no teatro é tecnologia, entendeu? A voz é tecnologia do corpo. Então, agora, o que eu vejo muito, o que eu estou vendo, é que cada vez mais as pessoas estão se apercebendo de que isso é uma linguagem que tem que ser incorporada, porque ela está incorporada já no nosso mundo, não é? E não dá para se isolar dela. A Cenário, no início da operação, investiu aí um tempo com uma plataforma própria somente, então era exibição só através do site da Cenário. E depois a gente começou, que a gente até chamou de um projeto de multiplataforma mesmo dentro da Cenário, que era levar o conteúdo da Cenário ao maior número de plataformas e canais possíveis. E tivemos também uma parceria que para nós é super importante, com o Cine Brasil TV, que exibe uma faixa da programação com conteúdo da Cenário. Então, estar presente também no canal de TV e no canal de TV por assinatura compõe esse projeto de multiplataforma, né, de uma forma mais completa. Eu lembro que há uns anos atrás, todos os programas da tarde, por exemplo, principalmente os programas femininos, abriam espaço, recebiam os atores, divulgavam os espetáculos. Isso praticamente acabou. Os programas da tarde hoje são programas de merchandising, né? O shampoo não sei o quê, o tratamento sei lá quanto, uma coisa para emagrecer. O teatro perdeu esse espaço, da televisão principalmente, e no rádio também, né? Na mídia, de modo geral. Jornal, então, nem se fala. Jornal, não há mais críticos teatrais, por exemplo, raríssimos, né? Então, aquele espaço que o jornal dedicava para fazer uma crítica bem fundamentada, isso desapareceu. Que todo espetáculo é um espetáculo diferente, porque como tem uma certa interação com a plateia, não em todas as cenas, mas principalmente na cena da Andressa, sempre acontecem coisas muito diferentes, né? Então a gente se diverte fazendo e fica atento, porque sempre pode acontecer alguma coisa inesperada, vai não é? incorporando coisas, né? Sempre acontece. Eu tinha uma coisa obcecada. Eu saí de cena e eu fiz assim. E aí o Roberto Perillo fazia comigo, né, e com a gente, e ele falou pra mim, o que foi? Eu falei assim, não, é que não deu certo. Ele falou assim, mas eles riram pra caramba. Aí eu falei assim, não, mas não é essa risada que interessa. E ele falou pra mim, quê? O teatro, nesse novo tempo, aí, usando as mídias, é um processo que está cada vez mais integrado também, né? Não só pelo trabalho da Cenário em montar o acervo, né? Criar o acervo através do audiovisual e exibir nesse formato, mas cada vez mais os grupos usam também desses recursos do audiovisual também nas suas montagens, enfim, né? E isso é uma coisa que começa a dialogar também de uma forma muito natural com o público, porque o público está totalmente conectado com o digital. Quando você começa a introduzir mídias no teatro, você não macula o teatro, isso é uma bobagem, entende? Você amplia a possibilidade dele, você constrói novas possibilidades com ele. E quando eu estou te falando isso, eu não estou te falando só de construir novas possibilidades, tendo tecnologia para mover palcos, eu estou dizendo de tirar o teatro das quatro paredes, né? Hoje o teatro, ainda bem, não tem mais espaço específico, ele é na rua, pode ser num buraco do metrô, porque ele vai existir sempre, mas você pode sempre expandir essa potência através das novas mídias que nós construímos, essas extensões corporais e neurais que nós construímos. Eu acho que o teatro está na raiz de tudo, né? Toda arte cênica, a raiz é o teatro mesmo.
Então, quer dizer, você vê o teatro na televisão, no cinema, está ali, o teatro está presente. Eu acho que o que acontece é que muitas vezes ele não é bem transposto para outras coisas, né? Então, por exemplo, no começo da televisão aqui a gente tinha muito teleteatro, né? Existiam vários teleteatros e alguns se tornaram célebres. Alguns diretores fizeram experiências muito interessantes em teleteatro na televisão, como, por exemplo, o Antunes Filho na TV Cultura, que fez dezenas de teleteatros e alguns se tornaram clássicos. Então você pega, por exemplo, o Vestido de Noiva, que ele transpôs do Nelson Rodrigues, transpôs para a televisão de uma forma tão magnífica que ele se tornou autônomo praticamente, né? Se tornou um marco no teleteatro no Brasil. Eu esqueci de tudo. Não tenho memória. O que você é, louca. Sou louca. Que felicidade. Transmitir simplesmente uma peça pela internet é uma coisa boa, legal, mas perigosa. Porque, eu não sei, a maioria das pessoas já devem ter visto alguma peça que foi gravada, um teaser, não sei o quê, você não sente nada do que está acontecendo ali. Então, a primeira relação é construa uma ideia, eu diria, próxima do cinema, do vídeo, da coisa, ou seja, decupada dessa forma, e transforme aquela linguagem que está ali, entende? Para a linguagem daqui. E pode ser simultâneo. O nosso processo, desde a pré-produção, que começa na curadoria, que começa na escolha dos espetáculos, a negociação com os produtores, com as companhias. Aí temos a gravação, que passa por essas particularidades, né, de ser um ambiente pouco preparado para uma gravação audiovisual. Então a gente busca diferentes ângulos, a gente grava com mais ou menos 6, 7 câmeras, normalmente, e aí espetáculos menores, né, a gente faz uma adequação também dependendo do tamanho do palco, dependendo da profundidade do teatro, dependendo da quantidade de atores em palco, então são vários aspectos que a gente tem que considerar. Então, por exemplo, na TV Cultura a gente chegou a fazer várias experiências de transposição de espetáculos, né? Mas eles eram adaptados para uma linguagem televisiva. Quer dizer, ele mantinha a essência do teatro, a gente filmava no palco, com plateia, né, com a respiração do público, com o aplauso, com a risada do público, mas ele tinha uma linguagem de câmera. Então a câmera buscava o close, a câmera buscava, quer dizer, havia um cuidado de tornar aquele teatro televisível. Eu preciso te fazer uma confissão. Sente-se, por favor. Eu sou um rapaz direito. Teatro, eu acho que é uma experiência única, né? O fato de você assistir uma peça ao vivo, toda a atmosfera do teatro, todo esse envolvimento que as artes cênicas proporcionam, é uma experiência que eu acho que nenhum outro meio tem como superar. Então, assistir o teatro ao vivo é uma relação muito direta com esse acontecimento, né? É um acontecimento, é um evento. Então, isso eu acho que é algo encantador. Nada substitui o teatro ao vivo. Você estar ali naquela sala, naquela comunhão com as outras pessoas, né? E apaga a luz, e abre a cortina, e a magia começa, isso é insubstituível, né? Então, quer dizer, o teatro pode se usar de todas as ferramentas possíveis para chegar ao público. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Mas a presença viva do ator ali, né, o som da voz dele, sem intermediação nenhuma, sem o filtro da câmera, sem o filtro do microfone, ao vivo ali, a cortina se abre e começa, acende a luz, isso é insubstituível. A presença no teatro, a presença física, a presença concreta, material no teatro é insubstituível, porque é uma experiência de tato, é uma experiência de saliva,
entendeu? É uma experiência de suor correndo pelo rosto, é uma experiência ao vivo de você esquecer o texto e ficar lá parado feito uma estátua esperando alguém que me ajude, entende? E essa experiência é humana, é uma tradução da experiência humana na sua maior simplicidade. Musicais, comédias infantis, dramas, na rua, na TV, no celular, na escola ou no palco. Para todos os gostos, bolsos e idades, o teatro brasileiro luta para se tornar cada vez mais acessível. E com o advento das plataformas de streaming, já é possível assistir a espetáculos onde, quando e como quiser. Boa sorte ao teatro! Ou melhor, merda!